Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para estudar a palavra de Deus comigo? Vamos juntos? Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Se você ainda não é inscrito, por favor, se junte à nossa família do Lição Fácil. Se inscreva porque a sua inscrição nos fortalece. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, caso não aprecie. Vamos continuar o nosso estudo desse tema tão enigmático e polêmico, que é a identificação da besta do Apocalipse. Agora nós vamos ver Apocalipse 13, versículo 11 e 18, que fala do surgimento de uma segunda besta. Veja o que diz lá. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha que interessante, né? Bom, quais são as diferenças dessa besta para a primeira besta? A primeira besta surge do mar, essa surge da terra. A primeira besta tinha 7 chifres e sobre os chifres 10 diademas. Essa aqui tem 2 chifres somente e não tem diadema nenhum sobre o chifre. Vamos ver o que significa essas diferenças, né? Bom, o que significa água, mar, né? Mar é ajuntamento de águas. O que significa águas em profecias? Em profecia, em Apocalipse 17, versículo 5, nos diz assim, escute bem, no versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você percebe que a primeira besta, ela sai de uma região povoada, ou seja, onde havia já estabelecidas, nações, povos, línguas. Então, da terra, onde não tem ajuntamento de águas. Então, certamente, terra aqui significa ausência, né? Ausência ou uma área escassamente povoada, né? Daqui, de um local escassamente povoado que surge a segunda besta, né? Que surge a segunda besta. Bom, vamos ver o que significa isso aqui, né? A segunda besta surge perto do fim do período em que a primeira besta exerce a sua autoridade. Então, primeiro, veja, existe uma cronologia de tempo. Quando a primeira besta está exercendo sua autoridade, não há necessidade de uma segunda besta. A segunda besta só surge quando a primeira besta recebe a sua ferida mortal. Então, como ela agora não tem mais autoridade, como ela mais não tem hegemonia mundial, é preciso um outro poder que se levante para que esse poder possa ajudar a primeira besta a retomar aquilo que ela tinha antes, que era justamente a hegemonia mundial e o seu poder e a sua autoridade. Bom, nós já vimos que besta, ou seja, animais em profecia, significa reino. Se a primeira besta refere-se ao Império Romano Pagão e o Império Romano Papal, a segunda besta também é o Império, também é um poder político de alcance mundial. Claro que aqui a profecia não está falando de um poder como o poder romano, porque a segunda besta ela vai trabalhar em função da primeira. Então isso quer dizer que ela não tem tanta importância como a primeira. A primeira foi um movimento, quer dizer, um poder que dominou o mundo inteiro. Apesar de que esse segundo poder, que é a segunda besta, não tenha domínio sobre o mundo inteiro, é um poder que influencia o mundo inteiro. E quem é que se encaixa nessa descrição? A melhor interpretação de quem será ou de quem é a besta, a segunda besta do Apocalipse, são os Estados Unidos da América. Nós estamos falando de um país que tem um poder extraordinário, né? Hoje, a América é a maior potência mundial, né? A maior potência mundial. Então, você percebe, quando eles quiseram tirar Saddam Hussein lá do poder, eles invadiram, mesmo a ONU sendo contra, viu? A ONU foi contra a invasão do Iraque. E eles simplesmente ignoraram o Conselho da ONU e entraram lá no Iraque e capturou Saddam Hussein e o levou a julgamento.
Então, os Estados Unidos é hoje a potência mundial. Por que ela se encaixa na descrição? Porque os Estados Unidos surgiu na época dos descobrimentos, né? Cristóvão Colombo, quando descobriu a América. Depois, logo após, veio um barco chamado Mayflower da Europa, com os pais peregrinos, né? Em 1622, eles atracam ali na Baía de Massachusetts e ali estabelece os primeiros passos de uma nação livre, né? E o que eles diziam é o seguinte, o que ficou marcado na história dos pais peregrinos, eles dizem assim: nós queremos uma nação sem rei e uma igreja sem papa, uma nação sem rei e uma igreja sem papa, estabelecido nos princípios irrefutáveis da liberdade, ou seja, nós precisamos ter liberdade, aqui vai ser a terra da liberdade, né? O que é interessante, quando os Estados Unidos, quando essa profecia foi interpretada da segunda besta, os Estados Unidos não eram uma potência mundial, né? Os Estados Unidos declarou sua independência em 1776, adotou a Constituição em 1789 e foi reconhecida como potência mundial somente no fim do século XIX, tá vendo? Somente no fim do século XIX. A Bíblia fala que a segunda besta tinha 2 chifres, parecia com cordeiro, mas falava com dragão. Bom, chifre em profecia, você se lembra, simboliza poder. Ao contrário da primeira besta, ela não tem coroas nos seus chifres, demonstrando assim que não é uma monarquia, né? Os 2 chifres da segunda besta representam os 2 princípios fundamentais da Constituição norte-americana, que é liberdade política, ou seja, uma nação sem rei, e liberdade religiosa, uma igreja sem papa, ou seja, todos podem seguir a religião que desejarem. Aí diz a Bíblia que ele também é semelhante ao cordeiro, mas falava como um dragão, né? Os Estados Unidos é uma nação gentílica, né? Todos aqueles que não são judeus são gentios. Então, obviamente, a nação americana é uma nação gentil e é semelhante ao cordeiro, porque prega liberdade, né? Liberdade política e liberdade religiosa. Mas no fim ela acaba falando como dragão e exerce toda a autoridade da primeira besta. Capítulo 13, versículo 12, falando sobre a segunda besta, nos diz lá: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então você percebe que vai haver um momento que a nação americana vai recuar do seu princípio histórico de liberdade, né? Vai rejeitar, ou seja, vai repudiar aí os princípios basilares da nação, que são justamente a liberdade política e religiosa, para fazer com que todos os habitantes adorem a primeira besta, né? E aí os Estados Unidos serão os primeiros a exigir que todos na terra adorem a primeira besta, reconhecendo a autoridade espiritual e secular do papado. E de acordo com essa profecia, os Estados Unidos formam a imagem para a primeira besta, uma união entre Estado, Igreja e Estado, e exigirá que todos adorem a imagem da besta. Lembre-se que quando o Papa surge, o Império Romano dá ao Papa autoridade política. Ele já tinha autoridade religiosa. O Império Romano, por meio de Justiniano, o último imperador do Império Romano, em 538, num sínodo de bispos, ele chama à frente o bispo de Roma, entrega a chave do império na mão do bispo de Roma e diz: somente Deus pode salvar o Sacro Império Romano. E a partir de então, o bispo agora tem autoridade política.
O Vaticano tem autoridade religiosa. A Igreja Católica está espalhada para o mundo todo e o Papa é reconhecido como uma autoridade religiosa. Então é preciso um poder secular e político emprestar ou dar autoridade política para ele, porque ele não tem por si só condições de assumir ou de receber tal autoridade. E aí, amigos, aí vai acontecer, né? Está em vias de acontecer. Nós estamos vivendo em um caos no mundo, um caos moral no mundo. E o mundo vai precisar de um líder que seja um líder moral, um líder carismático, um líder que tem condições de agregar todos em torno de si. E aí os Estados Unidos, usando o seu poder político, bélico, a sua influência mundial, vai dar novamente à Igreja Romana essa autoridade política para que o bispo de Roma seja novamente o líder moral do mundo inteiro. E aí terá se formado a imagem da besta. E a Bíblia fala que todos aqueles que não estão dispostos, né, a adorar a besta serão mortos, né? Aí o verso 15 do capítulo 13 diz: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí terá feito a imagem da besta e pronto. Aí a grande perseguição novamente vai renascer. E aí, eu lhe pergunto, você está preparado para tudo isso? Está preparado? Está preparada? Porque isso muito em breve vai acontecer. Eu gostaria de só lembrá-lo e lembrá-la de um fato claro, que quando a profecia foi dada, Estados Unidos não era nada. Quem hoje imaginaria, né? Quer dizer, quem naquela época imaginaria que os Estados Unidos se tornasse uma potência mundial como é hoje? E a profecia já apontava que de fato isso iria acontecer, e aconteceu conforme está descrito. A pergunta é: você está preparado e preparado? Espero que você reúna no tempo de hoje a força necessária para se manter em pé naquele grande dia. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, nos abençoe, Senhor, para que quando esse dia chegar nós estejamos preparados, prontos para devotarmos a nossa adoração, reverência, lealdade somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana. Aproveite bem o seu dia.